Olá, olá, tudo bom? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Então, essa semana eu iniciei novamente uma maratona de estudos como rege o Código de Ética do Assistente Social. A gente tem sempre que estar buscando mais e mais, porque a realidade ela é dinâmica, ela não é estática, então ela tem todas as mudanças inerentes a ela, né? Ligado a ela. E essa semana eu achei interessante, a gente estudou sobre a violência e violência doméstica, né? Tipos de violências e a Lei Maria da Penha. E o conteúdo traz pra gente a contextualização de violência, que ele é visto como um fenômeno social, um objeto de intervenção do assistente social, sendo necessário desmistificar, né, e desnaturalizar a importância bem enfático, né, do conceito e a prática. Tem aquela questão de normalizar o anormal. Enquanto se fala de violência e violência doméstica, não existe normatizar o anormal, né? Não pode existir. E é interessante também a gente conhecer e apresentar de formas variadas os tipos de violência, a estrutural, a social, a política, a psicológica, a sexual, e como ela se configura como expressão da desigualdade social. Mas é bom deixar claro que a violência, ela não acontece, ela não escolhe classe social, né? Ela está, infelizmente, presente em várias realidades, independente de classe social. E o conceito de violência, aqui pra gente, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2002, a OMS, olha, 2002, é que a violência se caracteriza como o uso intencional da força física ou do poder, real ou ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência, desenvolvimento ou privação, e trata-se, pois, de um ato humano, ou seja, por que um ato humano? Porque vai desde a sua ação quanto a sua omissão. E eu gosto de pautar nessa questão da omissão, porque entra no que eu citei anteriormente, que é a questão de normalizar o anormal. Porque quando eu omito fazer a denúncia, a orientar a pessoa a procurar os atendimentos necessários, a trabalhar com que aquela pessoa que está nessa situação de violência saia desse ciclo, consiga quebrar esse ciclo, eu estou omitindo, né? Então, se eu levando para o lado empírico, pelas vivências de cada ser humano do dia a dia, do seu cotidiano, eu vou estar considerando aquilo normal. Não, isso já acontece, é normal, a pessoa não quer sair, né? Não existe isso, né? A pessoa não quer sair. Se ela não quer sair, ela, como nossos colegas psicólogos podem estar trabalhando, pode ser uma possível síndrome que já desenvolveu, né? E aí ela tem que ter esse acompanhamento profissional, de profissionais especializados. Então, às vezes a pessoa está numa redoma de violência ali, está vivendo, ela já não consegue ver, né? Está submerso, né? Ela já não consegue ver que ela está naquele ciclo de violência, ela já não consegue se perceber como ser violado, entendeu? E ela precisa do outro para conseguir, né? E então é importante da ação, nesse caso positivo, para que oriente essa pessoa, escuta essa pessoa, acolha essa pessoa que está passando por um ciclo de violência, por um momento de violência, e consiga trazer essa pessoa para o seu lado de
autoconhecimento, né? Perdão. Para ela consiga entender em que momento iniciou, por que que foi permitido, né? Porque a violência ela vai indo, de certa forma, porque existe uma permissão, né? Eu já vivenciei isso antes, então para mim é normal vivenciar isso agora, né? E é um link, né? De ponto a ponto de uma rede de violência que tem que ser desfeita. Essa rede tem que ser desfeita. Na minha visão enquanto profissional, assistente social e enquanto ser humano também, né? E, então, esses atos de omissão referente à violência que traz prejuízo físico ou psicológico ao outro, né? Então, a violência ela é um produto social histórico, né? Então, ela precisa ser entendida tal como esse produto social histórico, porque ela é produzida socialmente nas relações humanas. Então, ela está nesse ciclo de relação. E quem organiza a estrutura é o próprio homem, tornando a violência um fenômeno mutável e multifatorial. E toda violência ela é de cunho social, porque ela é produzida socialmente, né? E disseminada dentro de uma dada sociedade. Enquanto a violência política atinge todos os sujeitos sociais que estão inseridos numa dada sociedade, em suas relações políticas, né? Isso no âmbito da política também, concebendo-se a política como elemento que organiza e regula o convívio de indivíduos diferentes. A violência política vai além da corrupção. Ela possui 1000 faces, né? Então a gente tem que ficar bem atentos. O assassinato político é uma faceta, utiliza-se para manter o poder de um determinado povo ou substituí-lo. As fraudes nos processos eleitorais é uma violência política, pois mascara a realidade, frauda a opinião pública. E a gente observa, principalmente quando a gente trabalha diretamente com a sociedade, que as consequências da violência política, elas são graves, porque ela não atinge, de certa forma, só uma pessoa, né? Ela vai atingir um contexto de várias pessoas. Então, é uma violência, de certa forma, social também, né? Então, essa ideia, essa constatação da violência política, é interessante a gente conhecer, para a gente saber pensar, analisar o contexto que estamos, reconhecer o momento que eu estou sendo violada politicamente, né? E saber falar, ser assertivo no momento de contrapor as ideias que estão nos colocando, né? De maneira saudável, né? De maneira em que o diálogo seja a ponte, né? Evitando qualquer tipo de forças. Então, a violência política ela existe nos meios de comunicação de massas. Essa questão da comunicação de massa, a gente vive ela, a questão das redes sociais, né, das mídias sociais, que ela é presente e ela se concretiza isso e se afirma nesse período de quarentena, de isolamento, que as mídias sociais elas são utilizadas e a gente também já vê e já observa em períodos eleitorais o quanto isso é utilizado. Então a gente tem que ter conhecimento que existe a violência política, para saber se eu estou sofrendo violência, para me poder saber sair, porque nenhuma violência é considerada saudável, tá? Ponto. A violência física, que a violência física é entendida também como ação ou omissão, ação de bater, omissão de deixar ministrar algum medicamento necessário. Isso a gente leva para quem tem o papel de cuidador, para quem tem o papel de responsável, de alguém que necessita dos seus cuidados, né? Então existe essa omissão. O ato de não ministrar a questão de medicamentos nos horários, no tempo correto do tratamento,
é um tipo de violência, né? Então aí vem à nossa mente, quando se trata nesse ponto, que a violência, ela está viva em cada momento sutil do nosso cotidiano, né? Mas, porém, eu acredito que quando a gente tem o conhecimento, o acesso à informação de maneira clara, isso começa a mudar, porque nós temos o poder, o ser humano tem esse poder da decisão. Isso começa no pensamento. Eu me permito isso ou não me permito? Vai me fazer mal ou não me faz mal, né? E aí eu já consigo sair do ciclo de violência, né? Partindo desse princípio do pensamento, que vem através do conhecimento, do contato com a informação assertiva, né? Que venha trazer maléfico, essa questão da omissão, que venha trazer, da medicação, que venha trazer malefícios à saúde física da pessoa. As causas de tais atos são inúmeras e demandam um olhar aguçado ao seu reconhecimento e combate, né? Então, requer realmente um olhar mais afinado, aguçado, mais trabalhado. E isso se dá através do conhecimento do conceito, né? O que é violência física? É só bater? Não. O ato de omitir também é uma violência física porque está atingindo o biológico daquela pessoa que está necessitando desses cuidados, né? Então é interessante. Isso acontece muito com quem tem cuidados em casa com idosos, pessoas com deficiência, né? Pessoa em situação de fragilidade física, psíquica, que está em tratamento, né? Que necessita naquele momento da utilização de um medicamento, né? Farmacológico, que é receitado, né? Através do profissional da medicina. Então é isso. É importante a gente saber que a violência física não é só o ato de bater, mas a omissão também quanto ao trato da saúde física na relação das pessoas que obtêm essa questão de relação de cuidado. Tem a violência física que está presente em todos os lugares, independente da classe social, idade, etnia e orientação sexual. Então não pense que é só uma pessoa em situação de vulnerabilidade social, situação de pobreza, de bens materiais, né? A pobreza que a gente trabalha no sistema do capitalismo, que é a pobreza de bens materiais, a pobreza de acesso aos serviços, aos seus direitos. Então, assim, é uma violência física que está presente, não só nesses lugares, mas também na dita classe alta, classe média, né, social. Ela está lá, está presente. E muitas das vezes, muitas pessoas que sofrem violência nesse contexto, elas têm dificuldade de aceitar a realidade. Como? Né? Geralmente muitas vezes as mulheres passam por isso. Como é que ela se permite se ela tem um status social? O que leva, né? Então, são fatos que só através do acompanhamento profissional, né, da equipe de profissionais, que vai levar essa pessoa a compreender isso, que não é o status social, né, o que está levando ela a, a entrar no ciclo de violência, a permitir a violência, né? É algo mais subjetivo também, de certa forma, né? Algo que precisa de um acolhimento, de um acompanhamento, de uma escuta qualificada, né? De um tratamento de análise, né? Com profissionais da área. Então, essa é a violência física, né? A violência física, ela é silenciosa, não deixando marcas visíveis também, né? Como eu já falei. Fere a alma da pessoa, denigre, machuca a dignidade da pessoa humana, enquanto ser humano, que ela é mais, que ela pede mais um pouquinho de atenção, né? Porque quando é que eu me percebo que estou numa situação de violência? Quando me machuca, quando o outro me fere, permanece ferindo, vai se tornando uma coisa mais forte, né? E eu não consigo pedir ajuda, né? Então, esse tipo de violência física,
ela traz, de certa forma, traumas mais contundentes, né? Traumas mais profundos, né? E ela manifesta também por meio de xingamentos, humilhações, ridicularização, inibição, gritos, ameaça, constrangimento, chantagem, que machuca muito mais do que a violência física, que deixa marcas visíveis. Segundo alguns estudos realizados por profissionais da psicologia, a pessoa vítima de violência psicológica, ela se transforma em certo uma pessoa morta-viva, né? Olha que questão interessante, né? A pessoa está viva, mas não consegue se perceber, né? Pois a autoestima fica fortemente fragilizada. Muitas vezes torna-se difícil até mesmo para os profissionais identificar a violência psicológica, exigindo uma sensibilidade na capacidade de escuta especializada. Aí entra a questão do profissional. O profissional ele tem que estar preparado para perceber palavras, comportamentos, gestos sutis da pessoa que está vivenciando a violência, né? Para que ela consiga identificar e, através da identificação, fazer com que a pessoa que está sofrendo violência se perceba, para que, a partir do conhecimento da sua realidade, ela consiga mudar a sua realidade, né? E aí requer ajuda profissional, bons profissionais, tá? Então, exigindo a sensibilidade e a capacidade de escuta especializada para dar visibilidade à violência psicológica e, consequentemente, para que as pessoas possam entender de forma eficiente as vítimas e não culpabilizar a vítima, né? Não, ela tá porque ela gosta. Quem gosta, né? Quem é ela? Por que ela gosta de apanhar? Por que ela gosta de ser humilhada, né? Que ser humano é esse que se permite isso, né? Então, é uma pessoa que está, de certa forma, com marcas, com cicatrizes profundas, que ela já não se percebe, né? Ela está imersa no sofrimento da alma, né? No sofrimento social, para nós assistente social, de várias violências que vem somatizando, né? E a pessoa já não se percebe. Tem a violência sexual, que acontece quando determinada pessoa é forçada a satisfazer o desejo sexual de outrem, que acontece de duas formas, né? O contato sexual é quando a vítima é forçada a realizar sexo vaginal, oral ou anal. E o sem contato, que são episódios de exibicionismo, exposição e carícias nas partes íntimas, né? O voyeurismo, né? Pessoas vítimas de violência sexual necessitam de acompanhamento psicológico para conseguir amenizar o sofrimento. O corpo, vamos supor que o corpo é uma casa. E alguém tenta entrar na sua casa sem sua permissão, tenta roubar algo, né? É assim a violência sexual, né? A pessoa entra sem seu consentimento, sem... Imagina que se entrar na sua casa, você já fica abalado, imagine no seu corpo, que é a sua casa biológica, né? Vai afetar a sua alma, sua psique, seus sentimentos, né? Vai causar traumas, que vai trazer sequelas, consequências, né? Muito sérias, né? Então, a violência sexual ela é muito séria, né? Então, para conseguir amenizar, a vítima de abuso, na maioria dos casos, possui tendência de isolamento. Então, é uma questão que a gente tem que observar. Baixo conceito de si próprio, né? Aquela pessoa que não consegue ver, não consegue se ver, não consegue desenvolver um amor consigo mesmo, né? Dificuldade de se relacionar com os demais, e aí já entra a questão do social, né? Então, quando a gente percebe que a pessoa está muito isolada, é importante a gente compreender o que ela está vivenciando, né? É um assunto difícil de ser abordado, principalmente para as suas vítimas, né? Pois na maioria dos casos o abusador é alguém conhecido da vítima ou tem vínculo afetivo, que gera um pacto de silêncio. Isso é interessante principalmente com as crianças. As pessoas que estão em situações de risco, né? De desigualdade de biológica, desigualdade de poder. Muitas pessoas, muitos abusadores aproveitam dessa situação, dessa
confiança do ciclo da vítima para poder agir, porque ela sabe que ali ela vai ter o controle da situação, porque a vítima ela vai ficar acuada. Então é interessante a gente observar ao nosso redor. Se tem pessoas que estão passando por isso. E é uma coisa que os assistentes sociais falam bastante, os psicólogos, e é dado, né, que são dados que aparecem de forma bem contundente, firme, que a violência acontece dentro dos lares, dentro das instituições familiares, dentro do laço de afetividade, que se torna delicado para se trabalhar, mas tem que se observar, tem que se falar, tem que se conversar sobre, né, para evitar. E também temos a violência por negligência. Essa palavra negligência, nós profissionais do serviço social utilizamos bastante, porque a gente utiliza com o ECA, né, através das crianças e adolescentes. Então, a criança que está na situação de negligência, ela precisa ser acolhida e trabalhada nos seus laços afetivos, para que ela saia dessa situação de negligência. Então, negligência é uma forma de violência, né? Que ela pode ser física e afetiva. A negligência física consiste na não garantia das necessidades básicas, tipo falta de alimentação, falta de medicação quando a pessoa está passando por determinada enfermidade biológica que necessita, né, dessa intervenção da medicação, falta de moradia, falta de saúde, falta de educação, que envolve as violências anteriores à política social. Tem a negligência afetiva, que consiste na carência de amor, afeto, carinho, limite, né? Tudo tem que ser bem delimitado, nem pode ser demais, nem pode ser de menos, tem que existir um equilíbrio, né? Nem para mais, nem para menos. Tem que existir um equilíbrio para que pessoas consigam se desenvolver biopsicossocialmente, né? As necessidades da medicação, a falta de moradia, já falei, a negligência afetiva. Muitos pais alegam a falta de tempo para com os filhos. No entanto, não é motivo suficiente para não dar atenção. Qualquer espaço de tempo é valioso para transmitir o afeto e limite. Então, com o meu trabalho na área da educação, como assistente social, e a gente lida diretamente com a realidade das famílias e com os pais através da escuta, através do acolhimento, e há esse diálogo que eu acho interessante de fazer com os pais, referente ao tempo. Não é a quantidade. Tem um dia todinho para você, meu filho. É a qualidade. O que você vai fazer com ele, com seu filho no momento que você está com ele, né? O que seu filho está passando, o que ele está pensando, quais são as ideações dele, em que ele está depositando mais o seu tempo, como você pode orientar, qual é o limite que você deve ter para com seu filho, né? Então é uma questão bem delicada e porém necessária, né? Essa é primordial, que é esse trabalho da negligência afetiva, tem que se trabalhar bastante, tem que saber diagnosticar para se trabalhar, para saber orientar os pais, né? Para que eles consigam, né, ter esse desenvolvimento para com seus filhos, para com suas crianças. A negligência afetiva, ela não é um fenômeno exclusivo da classe pauperizada, como já falei. Muito pelo contrário, a negligência está muito presente nas classes média alta. Quando, por exemplo, os pais não se preocupam com o conteúdo daquilo que os filhos acessam nas redes sociais. E além dos conteúdos, eu vou mais além. O que eles estão projetando nesses conteúdos? Por que tais conteúdos chamam mais a atenção dos seus filhos? Por que tais jogos, entendeu? Então, é normal, mas o que é normal? Até quando é normal? Então, os pais têm, e é dever dos pais, né, dos responsáveis, tá fazendo esse monitoramento, né? Porque
a criança fica muito vulnerável, o adolescente fica vulnerável. E às vezes a palavra de um responsável, de um pai, de alguém da família faz toda a diferença, consegue resgatar essa pessoa que está indo num caminho que às vezes, muitas das vezes não tem volta, né? Então é importante ficar atento à negligência afetiva, tá? E que tem a ver com as relações das redes sociais do seu filho, com os jogos, com o que ele está acessando, conteúdos, né? Ele está dentro do quarto, mas está fazendo o quê, né? Não é ficar paranoico, é saber orientar, né? Olha, você pode acessar, mas tem um tempo determinado, correto? Tudo bem. Você pode acessar, mas esse conteúdo ainda não é permissível. Isso é um diálogo de confiança que tem que ser construído com os pais. Não é de uma hora para outra, é algo construído, né? E essa questão da negligência afetiva ainda tem ainda a questão que o Estado é um agente que frequentemente pratica negligência. O Estado eu falo quanto as políticas existentes no Estado através dos entes federativos, município, Estado e Federação, tá? Quando não se interessa com as necessidades da população, tais como saúde, educação e moradia. Então, é uma questão estrutural. Violência por abandono. Fragilizar gravemente uma pessoa, deixando sequelas psicológicas ou agudo. Tem um autor, Maldonado, segundo ele, lá em 1997, ele diz o seguinte: o ato de abandonar é uma violência séria, pois se não bem trabalhada pode gerar um grande ciclo, passando de sujeito para sujeito. O abandono afetivo, ele é muito sério, que é quando geralmente acontece nas separações, quando não há diálogo entre os cônjuges, né? Mas também há separações de família extensa, qual a criança ou adolescente é bem apegado e de repente tem uma ruptura, né? Então é algo sutil e sério. Então tem que ficar atento a esse tipo de violência por negligência, que é inerente às pessoas com que se tem um afeto maior, né? Um contato de sentimento positivo que com a ruptura se torna negativo, né? O combate à violência e a prática profissional. Enquanto profissional de serviço social, diante de uma situação de violência, o profissional buscará primeiramente produzir o conhecimento da realidade, entendendo as causas, as raízes do problema. Em seguida, utilizando os seus instrumentos técnicos, passará a adotar formas de intervenção que possa amenizar ou solucionar a situação. Para nós assistentes sociais e equipe multidisciplinar, eu, enquanto assistente social da educação, que é a minha vivência, né, dos últimos 5 anos, igual eu já relatei, a gente está em contato, devido à realidade e à dinâmica das unidades escolares, com todos os tipos de violências, porque ela se manifesta naquele ambiente, através do comportamento das crianças, como eu já falei, né, observado, a dificuldade do aprendizado. E aí a gente não atende só a criança, né? A gente escuta a família, até porque a criança ela está inserida num contexto, no meio social, que é a sua instituição, família, né? E depois a sua instituição de setor, de bairros, de moradia, né? Depois município, seu território municipal, depois o estadual e o federativo, né? São os entes. E aí o assistente social ele tem que utilizar a escuta, muitas das vezes a visita para compreender a realidade, né? Se ela está tendo seus direitos garantidos, né? Moradia, educação, está tendo esse acesso, está tendo acesso à saúde, existe as unidades básicas de saúde no município em que eu trabalho. Cada setor existe uma unidade básica de saúde com equipe de profissional. Por que essa família não está tendo acesso? Cada setor existe uma unidade educacional,
Por que essa criança está fora da escola? O que está acontecendo? É um tipo de violência, né? E nós, profissionais, fazemos essas intervenções juntamente embasadas na teoria, na metodologia, na rede de garantia, né? Através de uma rede de garantia, de proteção. Né? Então, entre a escuta, a visita, a entrevista, o estudo social, a orientação, os encaminhamentos devem primar a garantia do acesso do direito social ou pelo atendimento de forma integral, posto que o sujeito social é um todo e não fragmentado. Então, tem que olhar o todo. Um dos mecanismos utilizados por nós, assistente social, é a implementação e a formulação da execução de políticas públicas, pois entende-se que é por meio desta que o sujeito tem acesso aos direitos de cidadanias. Políticas públicas, geralmente ela está centralizada a gente fala no território, que requer mais um olhar do município, do estado, do ente federativo, né, da União, porque ele está tendo muitas manifestações, a gente tem que ter claro esse diagnóstico, essa leitura da realidade, tá? Profissional de serviço social principalmente. É o setor tal da minha cidade e acontece mais isso. Mas por que acontece? E aí requer todo um estudo, né? E aí, frente à violência, o assistente social tem o dever de pensar formas interventivas eficazes. Então, entra aí os projetos de intervenção, né? E junto, porque a gente também tem lá no nosso código de ética a questão de assessoramento, né? A política pública, assessoria. Através dessa leitura da realidade. Então, a gente tem essa capacidade de fazer essa leitura da realidade e cobrar do poder público políticas públicas, contribuindo para o bem-estar social, a cidadania e a dignidade humana voltada suas práticas para a justiça social, igualdade, melhor oportunidade para todos os sujeitos. Retornando à questão de violência, nós temos ainda a violência intrafamiliar. O que é a violência intrafamiliar? É toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade física, psicológica, a liberdade e o direito do pleno desenvolvimento do membro da família. Pode ser cometido dentro ou fora de casa, por qualquer integrante da família que esteja com relação de poder, né, com a pessoa agredida. Inclui também as pessoas que estão exercendo a função de pai, mãe, mesmo sem laços de sangue, que difere do conceito de violência doméstica, tá? Por outros membros do grupo sem função parental e que convivem no espaço doméstico. Então tem que fazer essa distinção. Famílias com dinâmicas de violências. Vamos lá. As violências incluem física, sexual, psicológica. Os atores, os lugares, ou a vítima, o agente de agressão. A tarefa do profissional não é apenas identificar quem executa a violência, acreditando ao tratar individualmente até a única intervenção necessária, mas, porém, contudo, todavia, entender o que